Cumprimento todos aqueles que estão me acompanhando nesse canal e aqueles que nesse momento pararam para me ouvir. Hoje vou estar conversando com vocês, refletindo a respeito de um tema muito interessante, né? Eu vou falar com vocês a respeito de ter ou não ter fé, eis a questão. Existe um dito antigo que diz que ter fé é uma questão de escolha, no sentido de que aquele que tem fé, um poder superior, abre seus olhos para ver, seus ouvidos para ouvir e toda a sua percepção para alcançar uma compreensão sempre maior. E aquele que tem fé fecha toda a sua percepção e se acomoda muitas vezes em certezas antigas, né? Será que isso realmente acontece? E essas pessoas não buscam mais resposta para essas questões centrais e fundamentais, porque todos os seres, de alguma maneira, se perguntam de onde eu vim, para onde eu vou. Né? Qual é o sentido da vida, né? E quem criou todas essas maravilhas, ou realmente quem vai nos acutir nessas angústias e nessas tristezas, né? Atualmente, nós temos uma compreensão mais ampliada para olhar o contexto onde essas aprendizagens a respeito da vida ocorrem. O ser humano é um ser que se desenvolve de uma maneira contínua e, gradualmente, com os anos, amadurece e vai alcançar dimensões mais profundas da nossa própria existência, vai ampliando a sua própria consciência. Hoje em dia se fala muito em ampliar a consciência, né? Em ter uma consciência mais expandida, em garantir que a sua consciência tenha fé em axiomas e preceitos mais profundos, né? Porque o que hoje nós vemos? Cada pessoa, em cada tempo, mesmo na nossa situação histórica, nesse momento, nós vamos ver que as pessoas compreendem esse poder superior de acordo com a sua própria compreensão e aceitam, muitas vezes, sem questionar e sem usar a sua razão e sem usar a sua própria humanidade. Né? Nós vemos, por exemplo, pessoas que apregoam, nós vemos grupos que apregoam a sua fé como a fé, a única que deveria existir, a fé verdadeira, e para isso eles propagam a violência no sentido de exterminar. Nós estamos vendo isso nos grupos terroristas da atualidade. Outras questões, muitas vezes as pessoas estão em determinadas religiões que têm determinados preceitos e, de acordo com esses preceitos, excluem ou realmente acreditam que todas as outras pessoas vão para o mármore do inferno e só realmente elas que têm a verdade absoluta. E aí nós encontramos não só a violência, nós encontramos os preconceitos. Como realmente encontrar uma fé que esteja de acordo com a dignidade humana, de acordo com a nossa humanidade e de acordo com os princípios de respeito ao próximo. Né? Aí é uma busca de cada um. Né? É um caminho, muitas vezes, que não pode ser imposto, é um caminho que cada um tem que percorrer à sua maneira. Hoje se sabe que realmente a própria ciência reconhece a importância, principalmente da fé ou da cura integral, seja dos males psíquicos e físicos, que isso é afirmado por vários tipos de profissionais que se debruçam para estudar a dimensão da fé,
a dimensão da espiritualidade e religiosidade das pessoas. Então, assim, existem hoje, nós vamos ver que muitas vezes a fé em si mesma, a fé na humanidade, a fé num poder superior bom e digno, que esteja de acordo com a sua própria razão, né? O que acontece? Isso faz com que a pessoa realmente consiga ter âncoras fortes para que nos momentos em que tudo fica tumultuado, ela tenha onde ancorar, né? Então, hoje nós vamos ver que existem situações muito importantes que, né, por exemplo, o caminho de entendimento, podemos ver nos pressupostos da física quântica, que diz que fala sobre as energias, a bioenergia, né, os ensinamentos de todos os grandes mestres que atravessaram a humanidade, que podem ser lidos e refletidos a respeito, e principalmente uma prática muito importante no sentido de desenvolver a nossa própria espiritualidade, porque o que acontece? A espiritualidade é uma dimensão humana, ela não é imposta, ela é uma dimensão humana, e as pessoas precisam ou podem preencher ou trabalhar essa dimensão de acordo com suas próprias descobertas, as suas próprias experiências, o seu caminho de busca. Então, às vezes, a pessoa acredita no ser humano, ela acredita na dignidade, no respeito aos direitos humanos, desenvolve a sua humanidade, a sua sensibilidade. Então, isso já a pessoa acredita nisso, isso é um axioma, isso é uma fé que ela tem. Às vezes, por exemplo, nós podemos também olhar para a nossa própria experiência de vida e ver todos os momentos que nós atravessamos, situações difíceis e conseguimos superar. Então, isso mostra o poder da nossa força. A fé em si mesma é muito importante, nós temos a fé e realmente acreditar na capacidade de cura e de renovação. Quando envolve essa dimensão de espiritualidade, a nossa espiritualidade, às vezes em conexão com uma espiritualidade maior, de acordo com a nossa compreensão, mas que passe pela nossa razão, que não seja alguma coisa fé cega, que realmente vai para batalhas e acredita piamente, inclusive indo contra os próprios direitos humanos. Então, vocês vejam bem como é uma cegueira que as pessoas, às vezes, vivem, e o baluarte que tem que ser o eixo, o fio de prumo, ele tem que ser a nossa humanidade. Ele precisa ser a nossa dignidade humana, o respeito à vida, o respeito aos direitos fundamentais que cada ser vivo precisa para viver, a nossa humanidade, vocês vejam bem. Então, assim, daí a fé preenche tudo isso, e a fé se direciona, é algo maior, é algo que ou maior ou da mesma envergadura, mas é alguma coisa poderosa que também alimenta o nosso ser. A fé espiritual, ela vai responder questões de perguntas, de questionamento, de busca individual. E assim, o que é interessante, uma busca constante, porque nós estamos nos modificando. A nossa consciência está ampliando a cada dia que passa, a cada período, vamos dizer assim. E o que acontece? Sempre nós vamos estar buscando. Nós não podemos ter verdades que nós sentamos em cima dessas verdades e achamos que nós temos toda a verdade do mundo.
ou acreditar em livros que também foram escritos pelo próprio homem, que também tem um lastro de imperfeição. Então, tudo, queridos, tudo é importante que tudo passe pela nossa racionalidade, não só a cabeça, mas o coração, porque quando nós ligamos a nossa razão com a nossa intuição, nós encontramos o quê? A sabedoria da vida. Esta sabedoria vai nos guiar em cada período, em cada passo da nossa vida. Então, o que é interessante hoje, que a própria ciência mostra, a importância do quê? Da meditação, a importância de você conversar, seja com você mesmo ou com o que você acredita, e buscar respostas. Também não sentar em cima de velhas certezas, porque senão você estaciona. E por que nós estamos evoluindo? Porque nós estamos ampliando a nossa consciência a respeito, a nossa compreensão a respeito das coisas. E quando nós ampliamos a nossa consciência a respeito das coisas, nós nos tornamos seres melhores. Por quê? Porque automaticamente, quando você amplia a sua consciência a respeito da vida, você vai respeitar a vida. Você não vai chutar um cachorro, você não vai pisar em cima de um bichinho, de um inseto com prazer de matar aquele bichinho. Você vai pensar um pouco mais, você vai refletir, você vai ter atitudes mais empáticas com os seres humanos, mais empáticas, mais respeitosa com a vida. Então, queridos, o que é importante? É importante que nós estejamos a buscar, sempre buscar respostas. Nós já temos algumas, mas elas são ainda muito pequenininhas, elas são muito simples. Elas não explicam alguma coisa que hoje eu estou querendo compreender. Então, vamos buscar. E hoje nós estamos vivendo um tempo muito privilegiado. Ao mesmo tempo que nós somos impactados por tudo que existe e por tudo que acontece, e isso realmente também nos deve fazer com que a gente possa refletir, o que acontece hoje? Nós temos a oportunidade, todo o conhecimento humano está disponível para nós. Todo o conhecimento, nós temos a internet, nós temos uma porção de livros, nós temos uma porção de coisas que nós podemos fazer. Veja bem que época histórica abençoada que nós estamos vivendo. Antigamente, o que acontece? As pessoas, quando liam alguma coisa, um livro, elas liam à luz de velas. Hoje nós temos a internet, hoje nós temos acesso a qualquer conhecimento que nós queiramos alcançar. Então, vamos continuar buscando. Nós somos eternos caminhantes e buscadores. Vamos encontrar resposta às questões que nos preencham mais, que tragam novidade, que matem a nossa curiosidade a respeito das coisas. E não só isso, a gente não pode absorver tudo só pela razão. Nós temos que absorver por todo o nosso ser. Nós esquecemos que nós temos todos os nossos sentidos, mas nós temos muito mais. Nós temos muitas outras capacidades de percepção que nós podemos desenvolver. Nós somos seres muito, muito ricos nesse sentido. Um grande abraço no coração de cada um.
Fiquem comigo. Semana que vem nós vamos pensar a respeito de outras questões. Gostou do vídeo? Se inscreva no canal ou deixe seu like, aperte o sininho que a semana que vem você recebe o aviso. Até lá!